Boa noite. A nossa casa tem várias peças: o banheiro, a sala, os quartos. E ninguém fica sem ir ao banheiro em casa, ninguém fica sem ir ao quarto, nem ir à sala. Eu falo que a casa espírita, ou um templo religioso, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou um terreiro de umbanda, ou um terreiro de candomblé, qualquer instituição religiosa é mais uma peça da nossa casa, só que ela não está fisicamente ali construída. Ninguém deveria ficar sem dar uma visitadinha na religião, pelo menos uma vez por semana, porque ninguém ficaria aqui sem ir ao banheiro uma semana, nem sem ir ao quarto uma semana, nem sem ir à sala uma semana, que não é essencial, nem sem ir à cozinha. Não deveriam ficar uma semana também sem ir ao centro espírita ou qualquer instituição religiosa. Por quê? Porque no banheiro de casa eu faço a minha higiene física, na religião eu faço a minha higiene espiritual. Se eu ficar uma semana sem ir no banheiro, daqui a pouco ninguém chega perto de mim. Há pessoas que ficam anos sem ir numa religião e ninguém consegue chegar perto dela. Um é o fedor físico, quando a gente não toma banho, não vai em casa, né, no banheiro. Agora, a parte espiritual é quando você chega perto de uma pessoa, você se sente mal, dá um mal-estar devido às vibrações dessa pessoa, porque ela não faz, é muito tempo que ela não faz uma higiene espiritual. Vamos falar hoje sobre inspirações, instituições, anjos guardiões, espíritos familiares, simpáticos, santos de nossa devoção e se eles podem nos ajudar ou não. Nós encontramos em Lucas, no capítulo 22, versículo 25, ele começa assim: os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Naquela época, gentios eram os que não eram judeus. Os judeus eram o povo, digamos assim, escolhido, preparado para aceitar Jesus, apesar de não ter aceito até hoje. Preparado espiritualmente para o advento do Cristo. E os gentios tinham benfeitores naquela época, porque apesar de ser um povo pagão, e nesse conceito de pagão é porque criam em vários deuses, eles também tinham atos de amor, atos bons. E como é que, mesmo sendo pagão, eles conseguiam ter atos nobres, de caridade, de amor, etc. Então Lucas identifica que mesmo os gentios, aqueles que não acreditavam em um único só Deus, eram bons e eram guiados por alguém. Se os deuses deles não existiam, que eram os deus touros, deus do trovão, da lua, de Júpiter, de Marte, das plantações, de não sei mais o que, se não eram reais, mas alguém guiavam eles, porque eles tinham atitudes benéficas. Então Lucas chamou de benfeitores. Daí começou a surgir um enorme vocabulário para designar espíritos que nos auxiliam: benfeitores, simpáticos, instrutores, mentores, guias espirituais. E nós vamos ver alguns conceitos. No dicionário Aurélio nós encontramos a palavra mentor, e ela tem uma significação da seguinte forma: pessoa que guia, ensina ou aconselha. Outra, guia, mestre, conselheiro. Eu coloquei em vermelho ali, porque na realidade mentor e guia dá essa impressão que é a mesma coisa. Quer ver? Guia, pessoa que guia, orienta os outros. Mas há uma diferença entre o mentor e o guia, enorme. O guia, ele literalmente orienta, mas não ensina. Por isso eu coloquei em vermelho ali em cima. O mentor ensina e orienta também, mas ensina. Por isso que algumas religiões que se utilizam de guias espirituais vivem a vida inteira na ignorância, o médio. E aí então o médio é chamado então de cavalo, aparelho, burro, tem várias designações. O guia, ele incorpora, faz o trabalho que tem que fazer e pronto, final, acabou. Por isso a gente vê às vezes uma pessoa sendo médio há tantos anos e nunca largou de fumar, nunca largou de beber, nunca mudou, fez reforma íntima nenhuma nela. Do jeito que ela era 10 anos atrás, ela continua 10 anos de novo, as entidades continuam falando errado até hoje.
Se nós que somos nós aprendemos a falar o certo só de conviver com as pessoas, você acha que eles não aprenderiam? Aprenderiam. Mas teria que haver uns processos de instrução no processo deles. E aí então eles passariam com o nome de mentor. Já o mentor ensina. Aí eles vão dar as mensagens de orientação, chamar atenção, cobrar uma série de coisas. Há um processo de evolução. Benfeitor, aquele que faz o bem. Um espírito que está fazendo o bem, seja particular a você ou um bem coletivo, ele já é um benfeitor. Quem faz o bem é um benfeitor. Tá certo? A mentora Joana de Ângeles, por que nós chamamos Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e algumas entidades espirituais, espíritos já conhecidos com o nome de mentor? Porque eles ensinam, tem obras, instruções para nós. Nós dificilmente designamos o guia Emmanuel, o guia André Luiz, o guia Joana de Ângeles, exatamente por isso, porque ela não só guia. Quando você vai para uma cidade desconhecida, você contrata um guia. O guia, você diz para ele, eu quero ir em tal lugar, ele te guia, mas ele não te ensina nada, ele só faz aquilo que você manda, aquilo que você pede. Isso é o guia, tá bom? Já um mentor, já é um professor, já é um mestre. Ele aprendeu para poder se colocar como mentor. Podemos pedir ao nosso anjo guardião, guia espiritual, espírito protetor, santo de nossa devoção, ou até mesmo os nossos ancestrais que nos ajudem? Sim, nós podemos. Porém, os nossos ancestrais, às vezes, não se encontram em condição de nos auxiliar. Poder, nós podemos. Um falecido, um pai, uma mãe, um avó, um tio, uma tia, um bisavô, um tataravô que já desencarnou, ele pode nos auxiliar. Nós podemos pedir auxílio, ele pode, mas temos que levar em consideração que ele pode não ter condição de nos auxiliar. Isso é muito importante. E acabo perturbando eles, porque é como se eu fosse pedir um favor a um parente meu, a uma pessoa que eu amo muito e que me ama muito, e que ela se sente impossibilitada de me ajudar. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Alguém já te pediu um favor que você não pudesse fazer, mas quisesse muito poder ajudar alguém? Você não fica ansioso, sem graça, não consegue nem justificativa, porque você gostaria muito de auxiliar a pessoa, mas não tem condições de fazer aquilo? É exatamente assim que nós colocamos os nossos ancestrais, quando vamos diretamente pedir alguma coisa a ele e eles não têm condição de nos auxiliar. Por quê? Porque o fato de desencarnarmos, de morrermos, não nos torna nem anjo e nem demônio. É um segundo para morrer. E aí nós estamos exatamente como somos. Se eu tenho um pai que tinha debilidades, que tinha vícios, que tinha defeito, ele continua com os vícios, com os defeitos, com as tendências, tanto positiva quanto negativa. Com o tempo de desencarne é que ele vai trabalhando aquilo que ele acha que tem que trabalhar, mas a morte não é impositiva para aquele trabalho. Há alguns que desencarnam fumando, há 200 anos fumam até hoje, e vivem aí intuindo os que fumam para poder fumar junto, porque não podem pegar o cigarro. Os que desencarnaram bebendo, bebem até hoje muitas vezes, e continuam ali se unindo ao vício para fazer com que as pessoas bebam. Os que usaram droga e morreram de overdose, continua levando aos jovens a ir utilizar a droga até, sem querer, morrer de overdose. É aí porque existe o coma, a overdose. Se nós fôssemos usar o vício na miligrama necessária para o nosso corpo, só nós, precisaríamos de muito pouco da substância. O problema é que não é só nós que estamos usufruindo da substância. Por isso que nós vamos aumentando a dose. Porque junto comigo chega um, mais outro. Imagina uma pessoa que vai beber uma cerveja. Se ela fosse beber uma cerveja sozinha, um copo estava bom, no máximo 2, tenho certeza disso. Mas ela não vai beber sozinha. Começa a chegar os espíritos que bebem e se ligam aqui no bulbo raquidiano para usufruir da substância etérea do álcool. Então ela bebe um copo, é para o João, outro copo é para o Antônio. Aí o João e o Antônio já eram viciados, alcoólatras, só um sozinho e o outro já bebia um engradado. Então você vai ter que oferecer para ele um engradado, mais um engradado, você vai beber 2 engradados. Para você bastava um copo. E aí vai vindo aquela falange gigante. Daqui a pouco
você vai beber tanto que entra em estado de coma alcoólico, porque é como um funil, só um corpo para digerir, para milhares usufruírem não aguenta. É a mesma coisa da droga, overdose. Eu vou oferecendo a substância, eles vão se sentindo insatisfeitos, porque vai aumentando a quantidade de espíritos, o canal é um só, daqui a pouco eu injetei tudo, não aguentou o corpo, queimou o corpo. Por isso. E no Livro dos Espíritos, na questão 488, nós encontramos assim: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos. Ele está perguntando. Lógico, né? Sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder que dispõem, da capacidade que possuem. Muitos de nós já interpretamos assim. Nós temos esse costume. Morreu, se a gente ama, virou santo. Morreu, se a gente não gosta, foi para o inferno. Aí ninguém sabe onde está, porque eu amo o meu pai, mas o outro filho não ama o pai, para esse ele está no céu, para o outro ele está no inferno, ninguém sabe onde é que está. Não é verdade? Porque eu, quando eu amo alguém, quero que a pessoa quando morre vá para o céu, porque eu amo. O outro que não ama, quer que ele esteja no inferno. E como ninguém quer consultar Deus aonde é que nós vamos, né? A gente quer que as pessoas estejam onde nós queremos, nós achamos que mandamos no mundo espiritual. Não, fulano está no céu, tenho certeza. Nós, que autoridade nós temos do outro lado, não mandamos nem na nossa vida, queremos mandar na vida espiritual dos outros. Então está no céu, tenho certeza. Não, não está, porque ele foi ruim, ele está no inferno. E estamos discutindo o destino das pessoas que partiram, sem querer. Começa a acontecer aquelas discussões de nós estamos designando os destinos dos que falecem, dos que desencarnam. Não conseguimos nem controlar o nosso destino. Estamos controlando a vida dos outros. E aí, onde eles estão? No céu ou no inferno? Eles estão no estágio de evolução em cidades, em colônias, em hospitais de tratamentos, que é adequado a eles. Vai fazer o quê? Eles não têm condição de ir para o céu, porque não foram lá 100% na Terra, mas também não foram tão mal assim para ir para o inferno. Então eles estão num lugar onde estão sendo tratados. Enquanto isso estiver acontecendo, deixa eles serem tratados, para que a gente não fique perturbando, exigindo coisas que eles não têm capacidade de nos dar. Na questão de 490, que se deve entender por um anjo de guarda ou anjo guardião, e eles respondem para nós: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. O anjo guardião é muito difícil de ser identificado. O que nós mais identificamos é os espíritos protetores. São espíritos, já tem um tempo que desencarnaram, têm dificuldades como nós, aqui na Terra, viveram na Terra, porque o anjo guardião já é um espírito de ordem elevada. É muito difícil ser perceptível. E quando se tem uma evidência a respeito desses espíritos, são luzes, luminosidades, não identificando como seres humanos. E muitos de nós temos a caricatura de carregar asa, alguns deles carregam asa, coroinha na cabeça. Isso é mitologia grega que colocaram na nossa cabeça. Porque os anjos, quando é visto, pelo menos no grau da vidência de alguns médios videntes, só como seres de luz, luminosidades. Agora, o menos, que é o protetor, e aí qual a missão do espírito protetor? Que é o que nos acompanha diretamente. Só que eles estão sob a tutela do anjo guardião, sem dúvida. Mas são espíritos que precisam fazer determinados trabalhos, exercer determinadas tarefas, têm competência, se prepararam para isso, têm moral para fazer isso, e estão sob a tutela do mestre, que é o anjo guardião. Qual a missão então do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E aí nós começamos a confundir espírito protetor e anjo da guarda com guarda-costa e segurança. Confundimos isso de uma forma assim fantástica, que eu vejo assim: Guto, eu fui num lugar, alguma coisa me aconteceu de ruim, e onde estava o meu anjo da guarda? Com você, o teu protetor com você. Mas ele não é guarda-costa, ele não é segurança particular tua. Ele é aquele que protege, te guia na senda do bem, auxilia com seus conselhos, consola as suas aflições,
levanta-lhe o ânimo nas provas da vida. Ele não fez curso de karatê, kung fu, ele não conhece artes marciais, não fez tiro ao alvo, não sabe espancar, morder, gritar. Ele não fica na sua frente enquanto você anda, ninguém toca, sabe, como artista. Você não deve pensar que o seu anjo, você é um artista e o seu anjo guardião, o seu espírito protetor fica na sua frente, andando onde você vai para ninguém tocar, e você não é assim. Você vai em muitos locais e ele não vai, porque você é adulto. Eu não coloquei, ele não é babá. Todo lugar ele vai, não, nem todo lugar ele vai com você, porque eu garanto que tem lugar que você não gostaria que ele fosse, porque você vai fazer coisas que você não gostaria que ele visse. Nós somos adultos, né? Porque, não, mas em todo, não todo não, ele respeita muito lugar. Então sejamos nós adultos. Como é que então é esse espírito protetor? Ele te auxilia. Mas e se um mau espírito atentar contra mim? Você se defende. Mas e se eu não souber defender? Como não sabe se defender? Muitos de nós já temos mais de 1000 anos de existência espiritual. Sabe se defender. Mas e se eu não conseguir me defender? Bom, aí, se você não precisar passar pelo ataque das sombras, aí ele entra para te proteger. Mas se você precisa passar pelo ataque das sombras, ele também não entra para te proteger, porque o mestre não pode tirar o aluno do exercício. O professor que ensina, vamos dizer, arte marcial, ele não fica grudado no aluninho dele, aonde vai. Por quê? Porque o aluno dele nunca vai lutar, nunca vai poder fazer nada. Ele ensina para que o aluno faça o que tem que ser feito. Quando o aluno não consegue, aí entra o mestre. Mas é no grau de merecimento. Às vezes eu passo por uma série de problemas, dificuldades, assédios espirituais, e cadê meu benfeitor? Do teu lado. E o que ele fez? Te assistiu. Ele te auxiliou, te aconselhou, te consolou, te fortaleceu, te deu grandes ânimos na sua prova. Mas só isso não basta, ele não me defendeu. Te defendeu? Como não? Ele te ensinou a você se defender. É que você não está se defendendo. Por que eu não estou me defendendo? Porque você não se ama. É você que abriu as portas do teu coração para que o assédio espiritual entrasse. São seus desejos, seus pensamentos, suas vontades, seus gostos. É que está abrindo brecha aos espíritos para usufruírem da sua vida. E o que ele vai fazer? Espancar os espíritos, a sombra, ou dar uma surra em você? Quem ele vai fazer? Quando você ama o teu filho e teu filho tem comportamentos completamente inadequados, e esses comportamentos atraem amizades inadequadas, atraem atitudes inadequadas, o que você faz? Você briga com os amigos dele, você expulsa todo mundo da casa, você muda o mundo ou tenta trabalhar no filho? Porque o mundo é o que é, não muda. Então os benfeitores não vão fazer esse trabalho que nós imaginamos, de guarda-costas, de segurança, de babá. Não é essa a finalidade nossa. E alguns locais chegam a dizer assim: sabe por que está acontecendo isso com você? Isso foi incrível, mas já ouvi. Teu anjo da guarda está dormindo, acende uma vela para ele acordar. Eu fiquei pensando, o dia que me falaram, eu nunca vi espírito protetor dormir. Você tá entendendo? Eu nunca vi espírito precisar dormir, mas disse que da pessoa estava, ela acendeu uma vela, tinha que ser de uma cor X. A outra disse que o protetor dela estava fraco, e ela tinha que acender uma vela e orar pelo protetor dela para ficar mais forte o protetor dela. Aí eu já disse assim: não, o negócio é o seguinte, você tem que trocar de protetor. Porque se você arranja um protetor, e o protetor começa a te dar trabalho, que é isso? Você agora já não aguenta nem com você, precisa de auxílio, agora vai ter que cuidar de mais um. Não tem lógico o sentido disso. Algumas pessoas também acreditam que o protetor de algumas outras pessoas são mais forte que o dela, mais poderoso. Crenças nossas, né? Então não, é um negócio... Guto, eu prefiro pedir, por exemplo, ao Reinaldo do que ao meu benfeitor. Certo, você está pedindo ao Reinaldo, mas porque o Reinaldo vai deixar quem vai fazer isso é o seu protetor. Não é ele. Porque o teu protetor tem a prioridade. Só se ele não conseguir fazer algo é que ele vai buscar auxílio. Exemplo simples. Eu estou com um processo na justiça. Meu protetor já desencarnou tem uns 300 anos que ele não reencarna. A justiça, as leis, e naquela época ele era na França.
Então eu estou com um processo na justiça no Brasil. Provavelmente, se eu perguntar alguma coisa para o meu protetor a respeito das leis do Brasil atual, ele está totalmente fora. Aí ele pessoalmente não pode me inspirar e nem inspirar o advogado. O que é que ele faz? Ele vai atrás de um espírito que conhece lei, recentemente desencarnou, fez muita coisa de errada, está precisando muito fazer algo de bom, de justiça, e ali vai dar a ele a grande oportunidade de ele fazer justiça na terra, inspirando os juízes, os advogados, como médico também. Eu tenho um problema de saúde grave, mas meu protetor nunca foi médico em nenhuma das reencarnações, não tem conhecimento nenhum disso. O que ele faz? Ele vai atrás de um benfeitor, de um espírito que conhece medicina, que exerceu, e vai trazê-lo, e vai fazer ou seja, ele intercede por nós. Mas quem faz isso? Os nossos benfeitores, os nossos protetores. Eles é que fazem. Eles sabem de todas as nossas necessidades, de todas. O fato de eu falar com o Reinaldo, o fato de alguém falar com o Reinaldo, não é que o Reinaldo é que vai resolver. Na hora que a pessoa está conversando com o Reinaldo, o benfeitor dela, o protetor dela está do lado dela, mas eu sei disso, eu sei, estou só aguardando. Eu só não fiz ainda porque ela não precisa, não merece ainda, não tem condição, tem que continuar um tempo assim mesmo, porque as coisas não são como nós queremos. Só isso. Mas você está sempre sendo assistido. Sempre. Não acreditem que há forças mais poderosas que a sua. Deus está dentro de você. E se exterioriza pelas suas ações, seus pensamentos, suas emoções. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Na questão de número 513, ele diz assim: os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, e os espíritos simpáticos não são protetores, não são anjo guardião, são espíritos simpáticos, aqueles que estão conosco periodicamente. Eles fazem algum trabalho especial e somem, desaparecem. Eles também se aproximam de nós com afinidades, devido ao que nós pensamos, sentimos e fazemos. E aí vai os dois lados da história. Não raro, desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes são apenas atraídas pela identidade de pensamentos, sentimentos, para o bem como para o mal. Daí, diga-me com quem anda aquele ditado, que eu te direis quem é. O vidente, por exemplo, percebendo a companhia que a pessoa chega no plano espiritual, e às vezes até encarnada, né? Não precisa nem ir muito longe, né? Ele já entende o nível do que passa na cabeça das pessoas, do comportamento dela, da forma que ela relaciona com a vida. Parece que não, mas às vezes a gente chega num local, a gente tomado. Alguns seres espíritos não gostam que fala muito o nome dos espíritos profissionais, mas é a verdade. Eles existem. Então, algumas pessoas chegam tomadas de pombagira. Aonde que ela está andando? E o que ela está pensando? Precisa adivinhar? E o que ela está fazendo da vida? Não precisa. Zinchu, mal companhia, espíritos que chegam, às vezes a pessoa chega tomada de espíritos bêbados acompanhando ela. Dá para entender o que ela está fazendo? Não precisa nem adivinhar. Não é a questão de adivinhar. Diga-me com quem andas e eu te direi quem é, se é real mesmo. A sua companhia espiritual é conforme o que você pensa, faz e sente. Ninguém fica do teu lado obrigado. São simpatias, afinidades. Por que eu vou andar ao lado de fulano? Ele fuma, eu também fumo, então nós andamos. Eu tenho companhias que estão ao meu lado por interesses do vício, do meu comportamento, do meu pensamento. Qual é a maior fórmula para desobsessão? Bons comportamentos, bons pensamentos, bons sentimentos. Contra essa fórmula não há quem vença. Não há espírito algum inferior que suporte uma pessoa que ore, que faz caridade, que tem seus compromissos religiosos, que tem ética, que tem moral. É insuportável viver ao lado de uma pessoa assim. Não precisa nem de desobsessão. É só reforma íntima. Nós mudamos os nossos padrões de comportamento, de objetivos de vida, automaticamente eles vão para outros, porque eles vão insistir em ficar ao nosso lado se nós tornamos antiquados, ultrapassados na forma de pensar. É a mesma coisa, nós estamos ao lado de uma turma de amigos que usa droga. Eu falo, parei de usar droga. Vê se essa turma vai ficar com você. Não vai.
É desobsessão que você está fazendo? Não, mudança de comportamento. Os que se simpatizavam com você pelo interesse do vício vão continuar, vai entrar, se você sair da turma, entra outros, milhares, e assim vai indo. Não faz nem diferença, nem falta a sua personalidade. É para você que faz falta. Quando você sai das más companhias espirituais, você que está fazendo-se bem. Eles já te substituem e continuam da forma que são. O que podemos pedir a eles? Já que podemos pedir. O que? Orientação. É para isso que eles servem. Orientação. Eu estou em dúvida se eu caminho para a direita, se eu caminho para a esquerda, eu tenho vários caminhos para seguir. Me oriente. Ele orienta, mas não escolhe por nós. Essa história de dizer vai por aqui que vai dar certo é a opinião dele, mas ninguém diz que vai dar. Ninguém tem a capacidade de se perceber dessa forma. Além do mais, que se alguém disser para você faz isso porque vai dar certo, e você fizer e der certo, mérito meu, não teu, porque eu que te mandei você ir. Qual é o teu mérito na vida? Se eu tiver alguém que o tempo todo fica mandando eu fazer as coisas, quando eu desencarnar, e aí, como é que vai ser do outro lado? Porque eu respondo sozinho para a minha consciência dos meus atos. Cego conduzindo cego, ambos no precipício. Jesus é bem claro. Então, a parte que cabe ao benfeitor é uma. A parte que nos cabe é a responsabilidade da nossa vida. Há coisas que os espíritos protetores dizem assim: decide, fulano. O que você decidir, eu apoio. Mas qual é o caminho? Não sei. Você que tem que escolher. Afinal, a evolução é sua, a reencarnação é tua, né? Mas eu estou em dúvida, exatamente. Escolhe um caminho, não deu certo, volta e escolhe outro caminho. Por isso nós somos imortais. Não precisamos acertar tudo nessa vida. Um espírito protetor, normalmente ele tem a visão da imortalidade. Para ele, não importa se você vai passar uma vida inteira errando. É milhares e milhares de vidas, infinitas vidas. Nós somos imortais. Então, errar nessa vida, mas você está aprendendo com ela, para ele está muito bom. Um aluno que entra na sala de aula e o professor vê ele se matando de estudar, para o professor está muito bom, ele está estudando. Ele não tem que ter uma vida boa e tranquila. Nós acreditamos que os espíritos protetores têm que nos dar uma vida belíssima, tranquila, em paz. Se eles são fortes, são poderosos, são evoluídos, nada pode acontecer comigo, engano nós. Porque um espírito protetor, se quer ensinar o seu pupilo a crescer, ele tem que deixar o pupilo exercitar aquilo que ele está aprendendo. Se ele não deixa, aí ele se transformou no guarda-costa, no segurança do protegido dele. E ele não vai fazer isso. Porém, alguns fazem, porque vai se afinando tanto com a pessoa que acaba perdendo aquele conceito. E eles são substituídos. Porque quando começa a haver uma afinidade muito grande, de forma que aquele que ele protege criou um vício pelo seu protetor, não é essa a finalidade. Jesus não veio ao mundo para nos viciar. Ele veio no mundo para nos ensinar. E cada um de nós, aprendendo, seremos nosso próprio guia, orientados pela única estrela, Jesus. Os que nos assessoram e nos ensinam são momentâneos. Eles nos ensinam como um professor na escola. A finalidade de um aluno entrar na escola não é pegar o professor e andar de mão dada a vida inteira até morrer. Não é essa a finalidade. O professor bom é aquele que ensina e o aluno carrega o ensinamento para o resto da vida. Um bom espírito protetor é aquele que ensina e quanto menos necessitar dele, mais maturidade, mais evolução está o seu protegido. Qual é a finalidade de o sonho de um mestre, de um professor? Um dia eu estou aqui e um dia ver vocês no meu lugar. Isso significa evolução. Mas se a vida inteira criar uma dependência, eu não auxiliei em absolutamente nada. Orientação, consolo. Eu estou sofrendo um problema, uma dificuldade muito difícil na minha vida. Sem dúvida, eles são os amparos nossos. É aquele que faz a gente acordar de vez em quando. Para de chorar, para de se fazer-se de vítima. Abre os olhos, acorda. A realidade, a vida é assim. Você precisa passar por isso. Todos passam. Ele nos dá aquele ânimo, sabe? Tem que continuar. Ele jamais fala, eu vou resolver seu problema. Porque se ele falar que eu vou resolver seu problema, ele está te mimando. Um bom espírito protetor, ele diz assim: está difícil a cruz, não está? Está muito. Está difícil, força.
mas eu não sei. Coragem, eu estou do seu lado. Mas não fala assim, pode deixar que eu resolvo. Aquele que fala, pode deixar que eu resolvo, você pode falar, não precisa. Porque se fosse para você resolver, Deus teria te dado a você, não a mim. Se Ele me deu a mim, Ele me deu para que eu aprenda. E se você não pode me auxiliar, então não me atrapalhe, porque eu preciso aprender. Um aluno está fazendo a prova, começa a coçar a cabeça, chorar, tremer, o professor chega para ele, deixa que eu respondo sua questão. Tal. É isso, é o correto, o procedimento ético? De forma alguma. Ele pode chegar ao lado do aluno e falar assim, tenta mais uma vez. Se você não se lembra do dia, na aula tal, eu falei sobre o assunto, o aluno revela. Ele tenta todas as formas, responder a questão. O professor não pode. Falta de ética. Explicação, explica. Você tem dúvida? Se você tem alguma dúvida, teu protetor, teu anjo guardião, tira suas dúvidas. Como que ele faz isso? Não vou saber depois, mas ele tira. Ele pode tirar, vamos adiantar, pode tirar através do sono, do sonho. Todos nós, sem exceção, temos mediunidade de sonho. Dormimos e sonhamos. E o sonho é a comunicação com o mundo espiritual. Não precisa ser especial para fazer isso. É só utilizar da mediunidade que todos nós temos do sono. E desprendemos do corpo físico. E ali conversamos com os nossos espíritos protetores, anjos do guardião, o que for necessário. Aí a gente conversa com ele e tira, porque eles explicam. Eles são mestres, lembra? O guia não explica, mas o anjo guardião e o espírito protetor explica. É por isso. Se acontecesse isso, seria isso. E ele te sacia a sede da alma. Por isso que às vezes nós estamos com um problema terrível, não estamos aceitando a situação. E geralmente não aceitamos a situação porque não compreendemos o porquê. Dormimos, fazemos uma oração e acordamos no outro dia tranquilo. Parece, o problema não solucionou. Tudo continua igual, você só dormiu. Mas a alma volta com uma leveza, como dizendo assim, parece que você volta com mais força, com mais ânimo para enfrentar o problema, mas não com a solução pronta. Para frequentarmos escolas no plano espiritual, eles nos levam. Só vocês, quando forem dormir, façam uma oração e pede ao espírito protetor de vocês para que levam vocês às escolas da espiritualidade. Vocês vão estudar como estão estudando aqui, só que numa velocidade gigantesca. Vocês serão capazes de aprender coisas que levariam na Terra anos para conseguir aprender. Isso não isenta vocês do estudo físico na Terra, não. A diferença é que vocês vêm preparados inconscientemente, não se lembram do que estão aprendendo. Aí, quando vocês pegam um livro e lê 3, 4 linhas, parece que você leu o livro inteiro. Quando você lê um livro, parece que você leu 10 livros. Vocês já perceberam isso? Parece que o conhecimento está todo adormecido. E aquelas palavras que você está transitando é simplesmente o libertar do inconsciente. É a comunicação, a imersão de Freud, do inconsciente para o consciente, feito do processo. Você está fazendo num processo, digamos assim, tático, né? Você está lendo o livro para exatamente reviver, lembrar o que você está aprendendo na escola da espiritualidade. Essa é a finalidade. Usem isso muito. Não fiquem vagando à toa. À noite não é para jogar fora. O corpo precisa dormir. Nossa alma não precisa dormir. Nossa alma precisa continuar aprendendo, fazendo caridade, auxiliando. Então aproveitem. Aqueles que acham que não tem tempo na vida para fazer caridade, à noite quando dorme tem. Pelo amor de Deus. Se não for à noite, nem nesse momento. Apontar os nossos erros e falhas. Assim. Um espírito, até o guia faz isso, o guia também faz. Ele chama e te dá bronca. Você está errando. Os espíritos protetores também fazem. Eles nos orientam e dizem, olha, o que você está fazendo está errado. Quanto mais contato eu tiver com o meu benfeitor, com o meu protetor, mais na linha eu vou ter que andar. Eles são bem claros. Você não é obrigado a andar comigo, mas se quiser minha companhia, ou você me ouve, ou então ouve quem você quiser. Não é obrigado essa classificação. Então, às vezes você vai chegar no impasse, você quer fazer algo e não é correto fazer. Mas se eu fizer, você segue sua vida. Para que eu vou precisar de um professor se um aluno precisa de um professor se o aluno não vai seguir o professor?
O professor não vai ficar perdendo tempo com um aluno que não ouve, não vai fazer as tarefas, não vai fazer as lições, não ouve o que ele está ensinando. Ele é perca de tempo. Ele vai atrás de um aluno que está pronto para ouvi-lo. Naturalmente isso. Então, às vezes muitos de nós queremos ter aquela sede de saber quem é o nosso guia protetor, nosso anjo guardião, nosso espírito. Para quê, eu pergunto? Você tem certeza? Não precisa saber, entrar em contato. Trabalhe com ele, vai se aproximando gradativamente dele e daqui a pouco você tem uma intimidade. Quanto mais estreito ficar a sua intimidade, mais ele pode chamar a atenção, naturalmente. Porque antes, muitos de vocês pensam, eu não tenho ninguém, não tenho mediunidade. Não precisa ter mediunidade para ter espírito protetor. Todos nós temos. Todos temos. Então por que tem o médium que incorpora o benfeitor, o guia? Ele tem para conversar com aqueles que ainda não acreditam em si mesmo. É o remédio. Mas lá na frente, todos nós confiaremos em nós mesmos. E não precisa mais de ninguém. É só o momento do apaga-fogo, do incêndio, que nós achamos que estamos perdidos, abandonados aqui. Eu não tenho mediunidade, eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, eu não incorporo, então eu estou jogado nessa terra. E aí eu grudo em algum benfeitor. Não, gruda no teu mesmo, no teu benfeitor, no teu espírito protetor. Seja o nome que você der, espírito simpatizante, como é o nome que você quiser. Todos nós temos esse espírito. Trabalhe com ele, trave diálogos com ele, faça perguntas, questione, e vocês vão ver que quanto mais vocês buscarem essa intimidade, mais e mais vocês vão se sentir fortalecidos. Esse também é uma das tarefas que foi passado para o estudo de autoestima. Lembra? Entrar em contato com o teu eu superior, teu inconsciente, teu superconsciente, teus benfeitores, anjo guardião, mentores, espíritos simpatizantes, seja o nome que cada um dá. Mas é isso. É entrar em contato com Deus dentro de você. Não importa o nome que você dá, mas é isso. Voltar-se para a sua espiritualidade. Como podemos pedir? Nós podemos pedir de 4 formas. Aquietando nossas mentes, controlando os nossos egos e abrindo os nossos corações e prestando atenção em tudo na vida. Eu vou passar por esse ponto aqui. Aquietando as nossas mentes. O primeiro item. Como é que eu faço? Quando acreditamos em nós, temos fé e confiança em nossa ligação com a verdade. À medida que estreitamos a relação conosco mesmo, nós já passamos a ouvir conselhos, orientações e explicações dentro de nós. Vai chegar um ponto que eu não preciso saber se alguém está me ensinando ou se é eu mesmo que sei. Quando eu chegar nesse ponto, eu já estou autoconfiante. Porque também saber a diferença quando alguém está me falando e quando sou eu que estou me dizendo, causa uma insegurança tremenda. Uma insegurança imensa, uma dependência gigantesca. Os benfeitores trabalham no campo da inspiração. E esse liame entre um e outro, eles não fazem questão que nós percebamos. Por quê? Porque vamos supor, se eu ouço uma voz, eu pergunto e ouço uma voz que me responde, o que acontece? Eu fico dependente da voz. Se a voz não me responde, eu acho que já não está comigo, não está do meu lado, não está respondendo, eu já não sei mais o que fazer. Se eu vejo, eu começo a criar dependência. Eu chego no local, ele já não está perto, eu já fico procurando. Isso eles tentam todo o tempo trabalhar com essa independência nossa. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós seremos espíritos, anjos, guardiões lá no futuro. É para isso que nós estamos aprendendo lá na frente. Nós sairemos do reino hominal, que é o homem, para entrarmos no reino angelical. Mas isso só será possível quando nós caminharmos com a nossa própria perna. Então é necessário que eu aprenda a caminhar. Ele me orienta de forma sutil. E à medida que ele vai me orientando de forma mais sutil, eu vou sem saber se é meu ou se não é meu. Se eu estou recebendo inspiração ou se eu realmente sei já aquilo e estou colocando em prática. Ótimo, esse é o seu melhor momento. Faça, porque você vai adquirir autoconfiança. E a autoconfiança é isso. Essa ligação sua com a sua verdade, não com a verdade dos outros. Nem sempre o que é bom para os outros é bom para você. Você tem que ver o seu limite, a sua velocidade, a sua capacidade, né? Porque cada um de nós somos diferentes um do outro.
Se você teme o resultado, a energia necessária para materializar sua vontade não pode fluir livremente. Todas as vezes que você entrar em contato com o teu benfeitor, não tente direcioná-lo na resposta. Você está querendo entrar em contato para pedir uma orientação, uma explicação, ou você está entrando em contato para ordená-lo a fazer o que você quer? Tem que definir uma coisa da outra. Não, eu vou pedir orientação, então eu vou pedir uma orientação aqui. Eu gostaria tanto de saber se eu procuro ou não um emprego, mas é melhor não procurar mesmo, porque não vai conseguir. Hoje em dia ninguém consegue emprego, é melhor ficar dentro de casa. Já está dando a resposta. Quando nós vamos atrás, temos que esvaziar a nossa cabeça de possibilidades. Nós estamos aguardando uma orientação, aguardando uma explicação. Se nós já estamos indo com a cabeça formada, como é que eu vou receber uma orientação e uma explicação? Então, por isso que toda vez que eu converso com o meu benfeitor, ele sempre fala o que eu quero ouvir. Não é ele que fala, é você que fala com você mesmo. É você que está respondendo a você mesmo. Por isso que não dá certo. Aí eu vou fazendo as coisas e não dá certo, porque você não ouviu ele. Você fez o que você queria e deu a responsabilidade a ele de ter dito isso a você. Faça o teste. Libere-se dos seus preconceitos, dos seus tabus e aguarde a resposta. Aguarde a resposta. Não crie a resposta. Não seja ansioso. Você tem dúvida? Pergunte. Aguarde a resposta. Precisa de orientação? Questione. Aguarde a resposta. Não atrapalhe o processo com a sua ansiedade. Está demorando demais, acho que está na hora de eu fazer tal coisa. É você que está fazendo. Eu vou ouvir como, Guto? Eu vou ouvir uma voz? Não. Só os audientes, médios audientes, é que ouvem voz. Mas nós que não somos médios audientes, não ouvimos voz. Ouvimos pensamento. Nós sentimos uma ideia. Ela nasce. Eu nunca vou saber se é minha ou se não é. Há como saber, se quiser analisar. Basta dizer que se é uma coisa que é para você fazer que você não gosta e não quer. E a ideia vem te cobrando fazer. Aí já dá uma diferença para você legítima de que não é sua. Porque se fosse sua, seria algo que você quer e algo que você gosta. Controle o ego. O nosso ego tem que ser muito controlado nessa questão. Aí entra uma parte da Bíblia, em Mateus no capítulo 6, versículo 19 a 21, que nos diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Isso ele está nos dizendo, o Cristo. Cuidado com o apego. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O Espírito está. Por isso nós temos casa mal assombrada, joias mal assombradas, objetos mal assombrados, mulher mal assombrada, homem mal assombrado, criança mal assombrada. Tem mulher mal assombrada. O marido do ciumento morreu, não larga a mulher para casar com ninguém. O marido morreu, a mulher não deixa ele casar com ninguém. Filho também. Por quê? Nós apegamos a coisas. Quantos de nós dizemos assim, minha casa, minha mulher, meu marido, meus filhos, minha esposa? E essa convicção é tão grande. E eu fico pensando, quando desencarnar, é o futuro obsessor de tudo aquilo que é dele. Imagine que uma pessoa se dedicou a vida inteira para ter o que tem. Em um segundo ele não tem mais nada, nem o fio do cabelo do corpo dele. Vocês já tentaram compreender o estado de loucura que entra a pessoa? Sem ter o direito de usufruir da casa que ele trabalhou a vida inteira? Da mulher que ele não deixou ninguém olhar para ela, agora vai começar a olhar, vai até casar com outro homem. Você está entendendo? Dos carros, de tudo. A roupa dele vai ser jogada fora, vai ser doada. A hora que a mulher pegar e falar, agora é o momento de eu doar, abre aquela caixa ali, vai colocar, o homem vira no caixão. Você está entendendo? Por que isso? Apego, materialismo. Por isso, aonde se encontra o nosso tesouro, aquilo que nós damos valor na terra, ali está o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. E como para morrer é um segundo, em um segundo eu não paro de desejar, sonhar,
tudo que eu desejo e sonho agora. Querem fazer uma análise se vocês vão ser bem-sucedidos no mundo espiritual se desencarnarem? Parem agora momentaneamente e vejam se vocês são capazes de deixar tudo exatamente como está e partir, sem olhar para trás. Tudo, absolutamente tudo. Até o seu corpo físico. Se você tem alguma dificuldade, já comece a trabalhar. Prepare-se, porque infelizmente a morte é para todos nós, sem exceção. Então, faça tudo por amor. Nunca devemos tomar decisões motivadas por nossos egos. Aí é uma grande lição. Faça o que vocês quiserem fazer por amor. Todas as vezes que vocês perguntarem o que vocês querem, não pergunte ao ego de vocês. Hugo Prater que nos fala sobre isso. Não pergunte ao ego de vocês. Porque o ego é imediatista. O ego é aquele que nós vivemos por ele, nós fazemos tudo para vangloriar o nosso ego, é ele que nos excita o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo. Por isso é a palavra egocentrismo. Vem dele. E é o que nós temos mais no consciente. Todas as vezes que queremos tomar uma decisão, pergunte ao seu inconsciente, ao seu espírito, à tua alma. Mas eu não sou a mesma coisa nem sempre. Quando você está dentro da correria da vida, você está materializado. E aí você pode ter sonhos e vontades muito inerentes a um ser humano físico, corpóreo. A vida física para você ganha uma prioridade extrema. Mas quando você está relaxado, tranquilo, calmo, e a fé começa a tomar conta da sua consciência, a sua espiritualidade começa a tomar conta, nesse instante é você. O seu lado espiritual, a sua calma. E aí você começa a enxergar até os problemas que parecem insolúveis, pesados, tranquilo, calmo. É nesse instante que você deve tomar decisões. Nunca no calor das situações, no atropelo das situações. Porque você está querendo buscar, nesse instante, resultados imediatos. E aí você acaba pisando em pessoas, machucando pessoas, errando, cometendo sérios erros de conduta, de ética, de moral. Momentos para se tomar decisões, momentos tranquilos. Devemos evitar a instigar o nosso ego e até o ego das pessoas também. Quando conversamos com as pessoas, não devemos excitar o ego delas. Devemos conversar com elas no seu inconsciente. Não tentando nunca se referenciar à pessoa. Você é isso, você faz aquilo. Toda vez que nós entramos num diálogo em que eu excito o ego do meu parceiro, daquele a quem eu estou tentando dialogar, acabou o diálogo. Vai haver briga. Casais que brigam muito, pessoas que brigam muito no relacionamento, estão conversando com egos um do outro. Está na hora de fazer uma interiorização. Calma, não é o seu ego que eu quero conversar. Eu quero conversar com você, a alma, o espírito seu. Como é que eu faço isso, Guto? Não referenciando a pessoa, culpando ela, chamando o orgulho dela. Converse. Fale, abre o seu coração, dialogue, mas não coloque culpas, não pese, não traz a pessoa para um sistema de defesa, de autodefesa. Não, a finalidade não é resolver o problema. Dialoguem. E ali, resolvam o problema. Quando dois espíritos conversam, sempre solucionam os problemas. Mas quando dois egos se afrontam, só dá briga. E nada é solucionado. Quando o nosso ego é excitado, e aí, como é que eu percebo que o meu ego está excitado? Você está se deixando facilmente. Quando você se deixa levar, as suas decisões são tomadas com base na opinião alheia ou nos preconceitos e tabus que você tem consigo próprio. Aí é teu ego. Nós vamos detalhar um pouquinho mais. Quando temos um desejo ou um objetivo, não devemos nos concentrar nele e no medo de não alcançarmos. Nos dois ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Quando fazemos isso, estamos tentando controlar o resultado de uma situação em vez de dar ao espírito a oportunidade de se desenvolver.
Quando entramos em contato com o nosso anjo da guarda, nós não estamos querendo buscar alguém que apoie o que a gente vai fazer. Nós queremos pedir orientação. Ele sempre apoia. Tanto o caminho errado que eu tomar, quanto o caminho certo. Porque o caminho errado eu vou aprender. E o caminho certo é porque eu já sei. Mas apoio eu sempre tenho. Eu quero uma orientação. Então eu deixo as coisas acontecerem. Mas se as coisas não acontecerem como eu quero, Thaís, uma grande oportunidade de aprendizado. E essa dificuldade é que nós temos, de aceitar que precisamos aprender. Essa é a enorme dificuldade nossa. E que muitos dizem, meu anjo da guarda não conversa comigo. Conversa, tenho certeza. Talvez ele não faça o que você quer o tempo todo. Isso é verdade. Talvez ele faça o que você necessita. E é importante você entender quando as coisas estão acontecendo. Você está aprendendo, você está na terra para aprender. Aprenda o máximo que você puder. As coisas não são para ser como você vive pedindo. Deus não é Papai Noel. Porque até o Papai Noel só trabalha dia 25 de dezembro. Até covardia. Deus trabalha 364 dias do ano. Em um dia nós nos esquecemos de Deus e passamos para o Papai Noel. Passou o Papai Noel, voltamos para Deus de novo. É até uma covardia, né? Então, nossos desejos, nós não temos que concentrar no que vai dar certo, no que vai dar errado. Concentre na resposta que vai vir dentro de você. Concentre, acalma, relaxe, tranquilize, faça uma visualização, faça uma oração e aguarde a resposta. Não tem que ficar pensando, se não der certo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se der certo vai acontecer... Não, acalma. Espera a resposta. Você não está pedindo uma orientação? Mas e se eu tiver já com uma convicção? Eu não estou pedindo orientação. Eu quero um emprego. Ponto final. Não estou perguntando se é bom ou não ter emprego. Aí você já faz a visualização enxergando o teu emprego. Chegando na empresa, visualizando, porque o teu inconsciente projeta uma imagem mental e a vida conspira para realizar aquilo a seu favor. Lembra-se, o seu pensamento é a expressão de Deus na vida física. Então pense, esse é o poder. Abrir os nossos corações, precisa se conhecer. Se você não se conhecer, como você vai fazer isso? Precisa se conhecer. Abra o seu coração. Se você está em diálogo com o teu benfeitor, abra o teu coração. Precisa se conhecer. Eu vou entrar, eu sei o que eu quero na hora que eu vou fazer o meu pedido, o meu diálogo com o meu benfeitor. Você precisa saber quem é você. Ótimo. Se isso vier assim, eu posso ter dúvida, porque é o que eu quero. Mas eu vou pedir uma orientação. Não se engane. Deixar de viver segundo as expectativas dos outros. Siga a sua própria verdade. A verdade é aquela que para você te traz paz, tranquilidade, equilíbrio, amor, motivação e uma série de outros benefícios. Essa é a sua verdade. Isso é importante para nós. Eu estou desempregado, mas eu vou fazer tal coisa. Mas isso não é muito bom, porque as pessoas não olham com bons olhos. Isso é você que tem que decidir o seu futuro, a sua vida. Não são as pessoas que decidem a sua vida. Eu tenho que passar no concurso, eu tenho que passar... Por que você tem que passar no concurso? As pessoas vêm aqui e às vezes bitolada naquela coisa que tem que passar no concurso, tem que passar no concurso. Por que você tem que passar no concurso? Porque minha mãe falou que era melhor, meu pai falou que era melhor, meu marido acha que é melhor, minha esposa acha que é melhor, meus filhos, meus vizinhos, todo mundo diz que eu tenho que passar no concurso. E você? Você tem talento para ser funcionário público? Guto, eu não sei. Porque eu estudei tanto e eu queria ser um autônomo. E por que não é autônomo? A vida é o que você decide dela. Porque senão nós vamos inchar as repartições públicas e o Brasil não anda por um monte de pessoas insatisfeitas em fazer o serviço público. Aí é o que a gente vê. Você chega ali no horário de expediente, está todo mundo sentado, ninguém quer te atender. Porque todo mundo está ali pelo salário, mas não pelo exercício da função. Não amam o que fazem. E aí o Brasil não anda. Mas tem pessoas que gostam de fazer aquele trabalho ali. Tem. Deixa espaço para eles. Nós fazemos aquilo que gostamos e que queremos fazer. Nós não viemos no mundo para trabalhar simplesmente pelo dinheiro. Nós viemos no mundo para exercermos aquilo que temos um talento, que temos um dom.
Se você percebeu um talento e gosta do trabalho público, parabéns. Eu garanto que você vai ser a diferença para o nosso país. Você vai ser aquele funcionário público que sorri quando alguém chega no balcão, que orienta as pessoas que ali vão. Você vai ser o médico público que cuida das pessoas que não têm dinheiro para pagar. O Brasil vai ser outro quando na máquina estatal estiverem as pessoas que escolheram aquilo ali pelo talento. Mas é o que acontece hoje? Nós nos matamos para passar no concurso. Passamos, acabou, aí eu não quero mais trabalhar. E o Brasil precisa da mão de obra. Precisa trabalhar. Essa é uma mensagem a todos os profissionais públicos. Revisem os seus conceitos. Porque o Brasil precisa caminhar. Nós somos espíritas. E os espíritas, aonde estão, têm que fazer o melhor que podem fazer. Por si mesmo, pelo teu próximo, pela tua sociedade, pelo teu país, pelo mundo. A diferença entre nós, servidores públicos, e um outro servidor público, é que nós somos seres espíritas, servidores públicos. E para nós, aquele emprego não é do Lula, não é do Brasil, é de Jesus que nos concedeu. E cada hora daquele serviço, é fazer o máximo que nós podemos fazer, uma autorrealização. Afinal de contas, nós que batalhamos para estar ali. Porque o país precisa da mão de obra humana. Então reflitamos muito sobre todas as áreas profissionais. Eu vou tornar um advogado, um médico, um dentista. Examine se é isso que eu quero. Isso é importante. Eu não quero viver segundo a expectativa dos outros. Eu vou ser médico porque eu ganho mais. Eu conheço um monte de médico que não está tão desempregado. Advogado que está desempregado. Todas as profissões conheço pessoas que estão desempregadas. A diferença é exatamente isso. Seja o que você quer ser. Nós vamos fazer uma palestra só sobre dons e talentos, e aí a gente entra em mais detalhes. Aceitar as pessoas como são, sem julgá-las, é o amor incondicional. As pessoas são o que são, não mudam. Seu marido é desse jeito, sua esposa é daquele jeito, seus filhos são desse jeito. O importante é você ser bom consigo mesmo. O importante é que você dorme, que você tenha consciência limpa, que você é uma pessoa tranquila. Porque você centrado, você auxilia as pessoas que estão à sua volta. Você desequilibrado não serve para nada, é um doente no meio de outro. Vai encorpar as filas de doentes. Primeiro, nós temos que colocar luz em nós. Conhecimento, amor e equilíbrio. E aí, então, nós temos capacidade de conviver com os outros. Caso contrário, nós somos sempre os doentes. Não, nós não somos doentes. Nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos ricos, temos muito poder, só não sabemos usar o poder por falta de conhecimento. Mas temos muito poder. Não somos miseráveis, não somos dependentes de ninguém, não somos pobres coitados, de forma alguma. Todo o problema que eu tenho tem solução. Agora o que eu tenho que querer é buscar a solução dele. Então, aceite as pessoas como são. Nós não mudamos ninguém. Ninguém me muda. Cada um muda a si mesmo. Alguém é desse jeito? É. Ponto final. Analise as consequências de todas as possibilidades. Tudo. Você tem que fazer uma análise. De tudo. De todos os seus sonhos. Faça uma análise de tudo. Porque os benfeitores dizem assim, Guto, o grande problema é que as pessoas não sabem o que pedem. Elas pedem como se fossem crianças. Criança, jovem, né? Eu quero isso. Eu quero um relógio. Você deu o relógio, ele já olhou para uma semana, ele já quer o MP3. Você deu o MP3, ele já quer um carro. Você deu o carro, ele já quer não sei o que. Ele não sabe o que ele quer. E aí acaba que nós não conseguimos nem desfrutar daquilo que vamos pedindo aos nossos benfeitores. E vamos criando armadilhas. E quando assustamos, fechamos e ficamos dentro dela. Quantos de nós viemos reclamar da vida que temos, mas se formos analisar, analisem, que tudo que está acontecendo foi porque algum pedido seu foi realizado. Porque tudo que se realiza na sua vida vem os prós e os contras.
Só que nós, quando pedimos, só queremos olhar os prós. Os contra nós não queremos nem saber. Só vamos tomar conhecimento dos contra quando realiza aquilo na nossa vida. Aí para que eu amenize os contra, eu faço outro pedido. E o outro pedido vem os prós e os contra. Eu faço outro pedido. Daqui a pouco eu fiz 10, 15 pedidos, todos realizados, e eu estou com um sério problema na minha vida. Aí eu chego e falo assim: Guto, eu estou com um problema. Por quê? Você não tem um marido? Tenho. Você não queria casar? Queria. E agora que casou? Pois é, agora o problema é meu marido. Pois é. Você não queria ter um filho? Queria, você lutou para ter um filho. E agora qual que é o problema? É meu filho. Eu queria ter um emprego, você queria ter um emprego, você lutou para ter. E qual que é o seu problema hoje? Meu emprego me estressa, me adoece. Vocês observem que tudo que vocês têm é o que está hoje incomodando vocês. E tudo vocês lutaram para ter. Nada veio assim do céu. Lutaram, pediram, insistiram. E por que não se realizam, já que tem? Por quê? São instrumentos, você recebeu, é seu merecimento, desfrute. Tudo na vida tem os prós e os contras. Concentre-se nos prós. Trabalhe para solucionar e conviver em paz com os contras. E tudo na sua vida vai mudar. Teu filho tem problema? Tem dificuldades? Tem, mas ele pode ser que seja uma boa criança. Analise. Casar não é fácil, mas tem suas vantagens. Analise as vantagens. Viver solteiro também não é ruim. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas tudo que vamos pedir, saibamos os prós, as consequências de todo o nosso pedido, para que depois não venhamos a reclamar de tudo que Deus nos ofertou com graça. A nosso pedido. A nosso pedido. Analisem. E nós vamos ver que o maior mal que temos na nossa vida somos nós mesmos que buscamos para ter. Porque tudo há um tempo atrás era diferente. Eu é que parti em busca e consegui. Presta atenção em tudo, nós já estamos acabando. Às vezes o melhor presente é não conseguir o que queremos. É o melhor presente. Sério? É. Porque como a gente não tem capacidade de analisar os prós e os contras, quando algo não se realiza, você pelo menos pensa, talvez os contras ia ser muito complicado na minha vida. Então, é melhor, às vezes, quando algo que eu quero não acontece. E aí eu paro para entender por que não acontece. Há uma força que me ama tanto que está me protegendo contra a minha própria pessoa, contra a minha imprudência nos meus pedidos. Aí eu vou entender, nossa, Deus é tão perfeito. Os benfeitores são tão amáveis que compreenderam a minha ignorância no momento que eu fiz o pedido. Eu desejo aquilo, mas eles perceberam que eu não sou capaz de lidar com isso, que eu estou pedindo. E para que eu não sofra tanto as consequências do meu pedido, eles estão evitando a realização daquilo que aconteça. E o que nós fazemos é o inverso. Nós vamos de qualquer jeito tentar conquistar aquilo que queremos, sem aguardar as realizações naturais da providência divina. Tudo tem um porquê na vida, tudo. Saibamos analisar. Se algo está acontecendo na nossa vida durante um tempo, eu estou em contato com o meu benfeitor, o meu anjo da guarda, estou fazendo as minhas orações, minhas obrigações, comigo mesmo, com a minha consciência, com Deus, né? E alguma coisa está demorando, está acontecendo, é porque aquilo está aguardando você entender. Um professor, ele está dando uma matéria, entenderam? O aluno diz, não entendi. Ele passa, adiante, não, então vamos explicar de novo. E explica de novo, entenderam? Aí o outro fala, não entendi. Então vamos explicar de novo. Os benfeitores estão nos explicando de novo. Há pessoas que estão sendo explicadas de novo faz 10 anos, está explicando a mesma lição para ela não está entendendo a lição ainda. 10 anos, já tem 15 anos, passam a vida inteira na mesma lição, não consegue virar a página da vida, não consegue aprender, porque ela se detém no porquê que eu não consigo, e começa a tentar buscar todos os meios para driblar a justiça de Deus, para conseguir aquilo que ela não tem merecimento, porque se tivesse já tinha conseguido. Teu benfeitor é capaz de fazer sem dúvida. Então se eu não estou conseguindo, o que eu tenho, em que eu tenho que me deter? Detenha-se no porquê você não está conseguindo. Comece a analisar os contras desse seu pedido, e você talvez desista dele. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês, não está na mão do benfeitor só, está na sua mão. Muitos de nós chegamos assim, falamos conscientemente, eu quero isso. Quando dorme, o espírito não quer.
Porque o espírito se analisa e vê que não é capaz de ter aquilo que está pedindo. Mas acorda e continua dizendo para todo mundo que quer. Ah, Guto, isso não existe, eu sou eu mesmo, existe. Sabe como existe? Eu sempre dou esse exemplo. Uma pessoa acende um cigarro e você diz para ela, você quer morrer, não quer? Não. E ela dá um trago. Quer morrer ainda de câncer? Não. Quer sim. É por isso que você fuma. Conscientemente você não quer morrer, mas inconscientemente você está se matando. Porque você está tomando todas as atitudes necessárias para adoecer. Aí você, quem é culpado? É Deus? É o demônio? É os obsessores? É teu pai? É tua mãe? Quem é culpado de você ter câncer no pulmão quando você fumou a vida inteira? Você. E você lucidamente nega que não quer morrer, mas se mata. E nós fazemos isso o tempo todo, nós somos tão contraditórios. Eu lúcido, estou fazendo isso comigo. Eu digo que quero um emprego. Estou lá no emprego. Não, meu emprego, e bebo, até perder o emprego. Porque chegou alcoolizado no emprego. Você não quer trabalhar, né? Eu quero trabalhar, que ninguém me dá um emprego. Mas ninguém vai dar um emprego para um alcoólatra. Como que vai dar um emprego para um alcoólatra? Guto, eu quero ter tanto uma família. Eu quero ter filhos. Eu quero abrir, eu quero poder realizar os meus sonhos. E como é que você está agindo para concretizar os seus sonhos? Falar é uma coisa, agir é outra. Falar, eu quero viver, eu quero a vida, fuma, bebe, usa droga, é promíscuo. E fala que ama a vida. Isso falar é fácil. Agir conforme os nossos sonhos é que é difícil. Então, melhor às vezes é nós não termos a realização de alguns sonhos, Nelson. E quem faz isso é o teu benfeitor? Não, de forma nenhuma. É você mesmo. É que você está trabalhando pelos seus sonhos e quando dorme o teu benfeitor chega, senta aqui. Você sabe que você tem uma tendência nessa área e que se você conseguir isso que você quer, até por isso que você tem essa compulsividade de querer alguma coisa, você sabe que isso é uma faca de dois gumes. E que há hoje 90% de chance de você pegar essa faca e se cortar. Aí ele se analisa, é verdade. Então, acalma a sua ansiedade. Aí eu volto, acordo. Ai, não, ou talvez hoje eu consiga aquilo que eu quero. Acabou de conversar com o benfeitor que isso ia te prejudicar. Mas você quer. Como eu vou saber se aquilo é bom ou não para mim? Nós temos uma coisa chamada inteligência fantástica. E a nossa consciência, eu imagino. Olha, agora cuidado com o que eu vou falar, eu vou corrigir. Eu começo a imaginar aquilo que eu quero, realizado. Como é que você se sente? A mente. Naquele momento. Você vai conversando com você mesmo. Você quer um carro, você imagina então o carro. Entrando no carro, andando no carro. E você vai sentindo. Guto, eu me sinto muito bem. Às vezes você pode ser ludibriado pelo ego, né? Mas continua. E vai. Só que antes de você fazer essa visualização, sua espiritualização tem que estar aguçada. Porque senão você entra para justificar o seu ego. Faça sua espiritualização, respire tranquilo, fique calmo, pensa na sua evolução. Pensa em você como espírito, e não uma pessoa que tem corpo. Uma pessoa que é espírito, veio na vida e precisa progredir, evoluir, desenvolver. Pensa no carro agora. Aí já matou todo o sonho, já, porque perdeu a graça. Porque você diz, desmaterializou-me para sonhar com algo material, eu perdi a força. Exatamente isso. Mas se nisso aí voltar a sua força, você está realmente querendo isso, esse é o seu caminho. Se não, rapidamente você já desiste. Você fala assim, pensa, me senti bem. Não é isso que você quer. Você sabe, Deus está dentro de nós, não nos abandonaria. Buscai e encontrarás. Batei a porta e ela se abrirá. Com absoluta certeza ele não mentiria para nós. Busque e vocês vão encontrar as grandes explicações. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Todo sonho nosso tem que estar em consoante acordo com Deus, dentro de nós. Eu falo Deus, é dentro de nós. A paz e o equilíbrio. Se seus sonhos estão realizando, você
tem que estar mais equilibrado, mais calmo, mais forte, mais sólido. Mas Guto, eu não sei o que está acontecendo. Quanto mais realiza meus sonhos, mais fraco eu sinto, mais doente, mais desequilibrado, mais estressado, mais cheio de problema. Porque não é isso que você deseja. Por isso te desequilibra. Um presente te deixa feliz. Um presente espiritual te deixa mais ainda feliz. Uma realização no mundo físico que lhe proporciona uma realização no mundo espiritual, consecutivamente, sua paz, tranquilidade. Uma realização no mundo físico e noites sem dormir, já está vendo contrassenso. Começa a se perceber. Porque às vezes eu quero as coisas e as coisas acontecem para que eu aprenda que aquilo que eu quero não me serve. Às vezes eu tenho que aprender desse jeito. Então, analise. Eu estou caminhando positivamente ou não? A pergunta. Responda. Você é mais feliz hoje? Mais alegre? Mais animado? Mais motivado com a vida? Sorri mais? Trata melhor as pessoas? Tem vontade de acordar? E quase não quer dormir de vontade de viver o mundo? Preocupa-se mais com as pessoas? Consigo mesmo? Sou. Está certinho no caminho. Não sou. Reflita o seu trajeto. Reflita profundamente. Use a sua intuição. Intuição é o que está dentro de você. São os milênios de anos de existências e conhecimento que você já incorporou na sua alma. Use esse arcabouço, esse seu inconsciente. Use isso. É muito importante. Mas também use a sua inspiração, que é o que vem de fora, dos espíritos, o contato com eles, aquilo que eles te aconselham, aquilo que eles te ensinam, vem de fora. A intuição vem de dentro. Todas podem ser atingidas com processos de visualizações. Oração, tranquilidade, relaxamento. É um momento onde você se desapega do processo de obrigatoriedade física, material, para fazer um transporte da sua capacidade apenas espiritual. Você deixa de ser eu e passa a ser nós. Nessa condição, você reflete com lucidez. Procure expressar sua força, capacidade, generosidade e dedicação e coragem em tudo que faz, mesmo nas pequenas coisas. E a luz de Deus vai brilhar pelo teu intermédio. Gervásio Espírito, que é o nosso instrutor de reforma íntima. Tudo que você fizer, Deus, olha Jesus falando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo suas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Demonstre, mostre a si mesmo e a vida que Deus usa você para servir ao mundo, e que sua posição diante do mundo é uma enorme diferença. O mundo não seria o mesmo sem você. Não podemos viver assim tanto no anonimato. Também não estou dizendo não ser famoso, não. Mas em casa, a minha pessoa tem que ser uma diferença. Eu estar ao lado do meu marido e não estar, ele tem que sentir minha falta. Meu filho tem que sentir minha falta. Eu tenho que fazer algo por alguém. E quanto mais eu conseguir fazer, melhor. Porque essas são as minhas obras. Auxiliar as pessoas. Se eu não sou ninguém, sou só aquele que as pessoas quando chegam falam, ih, chegou ele. Olha só, eu sou indesejado dentro de casa. Ih, chegou o patrão, meu Deus, ele é desejado no trabalho, na casa. E quando morre, graças a Deus. É isso que queremos ser? É isso que é transparecer a luz que temos dentro de nós? Nós temos potenciais inacreditáveis dentro de nós. E podemos deixar saudades fantásticas no coração das pessoas. Não importa quanto tempo passamos com ela. 1 minuto. Às vezes a gente conversa, a vida é assim. 1 minuto. Andando, alguém se encontra, você fala, nunca mais aquela pessoa esquece. Passaram anos, você se encontra depois de desencarnado. E quando aquele espírito identifica você. Eu lembro quando um dia eu conversando, você nem se lembra, mas ela lembra. Porque ela foi a beneficiada. Você me deu 1 minuto da sua atenção. E as suas palavras refletiram até hoje a minha imortalidade. Eu mudei. É tão simples amar. Mas nós temos que querer ser importante na vida das pessoas.
queremos. Procure então expressar sua força, sua capacidade, expresse mesmo. Revigore-se e faça o que tem que ser feito. Finalmente, não há decisão errada. Não fique com medo. Toda decisão conduz ao nosso crescimento como pessoa em seu nível de consciência. Tome, não fique sem tomar decisão. Isso não. Tome uma decisão. Você veio ao mundo para decidir a sua vida. Não a vida dos outros, a sua. Porque a gente passa no mundo decidindo a vida dos outros. É a sua vida. Em tudo na sua vida, você tem que decidir. Não importa se o que você vai decidir é certo ou é errado. O mais importante, que é o que você vai decidir, lhe traz paz, tranquilidade, harmonia. Porque você vai ser aquilo que se transformar conforme o resultado que obtiver das suas decisões. Se você é isso, se você é o conjunto do retorno e das consequências das suas decisões, tome decisões. Porque vivenciou sua vida inteira sem decidir nada. Há pessoas que não têm condição de decidir nada, são tristes, vazias, dependentes. A dependência nos provoca isso, esvazia a gente. Há pessoas que dizem, se fulano morrer, eu morro. Meu Deus do céu, você é uma individualidade, um espírito, e não precisa de ninguém. Vive com as pessoas porque ama as pessoas, não porque depende delas. Elas não são tudo na sua vida, elas são parte da sua vida, uma pequena parte. Porque a maior parte da sua vida é você, Deus, a tua evolução, o teu progresso. Quem não se ama não ama ninguém. Se apega, se apaixona, mas não ama. Porque o amor começa por nós, sem dúvida nenhuma. Amai o teu próximo como a si mesmo. Mas eu não me amo, então não amo o teu próximo. Tem um excessivo apego, uma paixão fulminante, uma série de alucinações, de sonho, mas não é amor. O amor nasce da origem do amor pessoal, íntimo, individual, intransferível. E vamos então fazer a nossa oração. Desculpa falar bastante hoje. Fechando os nossos olhos nesse instante. Já que o momento foi de muita tranquilidade, falar sobre os nossos anjos benfeitores, nossos anjos guardiões, na graça desse sublime Deus, todos eles estão presentes aqui. Cada um deles representado pela pessoa física de vocês. Cada um de vocês o tem nesse instante. Eles os tratam com tanto carinho, seu olhar é tão compassivo, com tanta compaixão. Conhece todas as necessidades nossas. Tem o histórico das nossas reencarnações. Sabe o que precisamos passar e o quanto é necessário passar. Temem por nós não suportarmos aquilo que nos é de obrigação suportar, mas continuam orando por nós incessantemente. Querido Pai, de amor e de bondade, querido Mestre, amigo e irmão Jesus de todos os instantes de nossas vidas, benfeitores da espiritualidade superior, em especial os nossos anjos guardiões, trabalhadores do SESB no plano espiritual, responsável pelo tratamento espiritual de hoje. Ah, Senhor, se pudéssemos abraçar o nosso benfeitor agora e olhar nos olhos dele, segurando nas suas mãos e dissesse: proteja-me, ensina-me, guia-me, orienta-me, consola-me. Ah, como é bom a doutrina dos Espíritos. Como é maravilhosa a doutrina que nos ensina que existe, nós nunca somos sozinhos, que existe do outro lado aqueles que torcem por nós, que nos amam e que nunca desistem de ficar ao nosso lado. E que basta que a gente se dê em coração a Jesus, às boas ideias e ao bem, para que eles se adentrem e comecem a participar de nossas vidas. Ah, tenho certeza que todos nós gostaríamos de dar muitas alegrias aos nossos benfeitores. Gostaríamos de um dia ver em seus olhos uma luz se acendendo de orgulho por ter sido Ele que nos acompanhou durante toda a trajetória terrena. O que nos adianta conquistarmos o mundo e perdermos a nossa própria alma? Viemos nesse mundo para conquistar o progresso, a evolução e descobrimos o quanto somos importantes para nós mesmos, para Deus e para todos aqueles que nos cercam. Esses benfeitores abnegados, amigos, realmente amigos,
porque estão do nosso lado, seja nós no bem ou no mal. E sempre nos aguarda, quando tomamos uma senda errada, ao retorno. Ele é como o pai de um filho pródigo, que está sempre com as portas abertas, aguardando que nós retornemos para a senda do bem. Ele pode nos dizer agora, nesse instante: você é muito amado, Deus te ama, Jesus te ama, os bons espíritos que cercam todo o universo chamado providência divina te ama, eu te amo. A quem mais precisa de amor? De quem? Você é amado e é muito importante na vida. Teu papel é único no universo. Aceite os nossos convites. Quantos de nós não gostaríamos de sentir as mãos deles tocando no nosso cabelo, no nosso ombro, sentando ao nosso lado, como muitas imagens já vimos, e ele poder firmemente dizer: vá, resplandeça a tua luz diante dos homens, seja forte, erga sua cabeça, Deus está dentro de você. Eu sou o mestre que te direciona sobre a luz luminífera do grande mestre Senhor do universo, sobre o controle pleno e absoluto da estrela magnânima Jesus. Mas você é a luz que começa a se acender diante das trevas da sua própria ignorância. Cresça, desenvolva-se, torne-se capaz e seja alguém diante do mundo. Seja alguém bem lembrado, faça boas obras, seja amado, implante o amor, nutra o amor, viva o amor. Obrigado, Senhor, por esses espíritos fantásticos que nos cercam e que nós às vezes nem sequer percebemos a sua presença, e às vezes esse trabalho incessante nós damos um nome, o resultado do trabalho deles nós damos o nome de acaso. Aconteceu por um acaso, quando na realidade foi um resultado de um trabalho gigantesco para que acontecesse exatamente naquele instante. Obrigado pela dedicação desses seres espirituais, que não nos pedem conta de quem somos, não pergunta de onde viemos, não nos cobra absolutamente nada, só nos ama. Obrigado por sermos tão amados na vida, e às vezes mendigamos o amor de alguém na vida física, sem nos deter a grandiosidade do amor de Deus por nós. Que esse amor possa nos alimentar a alma e nos fazer sermos vivos diante da vida, não diante das pessoas, diante de nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus.